Hora de Aventura é um dos meus desenhos favoritos. Se prepara pro gancho, sua cadeira! Não é à toa que eu sempre peço pra galera fazer referências aos title cards nas minhas thumbnails. Uma coisa que eu sempre quis entender sobre esse desenho: o que aconteceu com Hora de Aventura? Como que um desenho que começou assim I never slow down! conseguiu terminar desse jeito? Eu sei que parece ser uma transição muito forte quando a gente fala desse jeito, mas tudo isso foi adicionado bem devagarinho ao longo das 10 temporadas e spin-offs do desenho. Se você assistir ele de novo, você vai ver que não é só nas temporadas mais pra frente que Hora de Aventura tem as suas bizarrices. Na verdade, ele tem essas coisas desde a sua primeira temporada, mesmo ela sendo menos frequente. Pra quem não sabe, o criador de Hora de Aventura vem da família do Flapjack, né, que é chamada a equipe que criou o desenho e que depois do cancelamento acabou fazendo seus próprios projetos na Cartoon. Já em Flapjack a gente consegue ver essas bizarrices. Então eu acredito que muito do humor e liberdade que foi deixada pra ele fazer aquele desenho acabou refletindo muito no jeito que ele queria escrever o seu desenho, né? O seu projeto pessoal. Graças a essa equipe que veio do Flapjack, acabou sendo normal que em um desenho todo tranquilo, do nada a gente começa a ter monstros bizarros pra dar susto na criançada, ou até ter umas cenas nojentas, sabe? Bem no estilo que era o desenho do Flapjack. Outro fator que eu acredito ter influenciado esse negócio de deixar o Hora de Aventura cada vez mais sombrio é o fato da ideia do show envelhecer junto com a sua audiência. Eu lembro de assistir na TV quando eu era pequeno e a faixa etária que era recomendada era de 10 anos, mas com o passar do tempo eu lembro de ver o aviso mudar para recomendado para crianças de 12 anos para cima. Eu sei que não vai fugir muito dessa faixa etária, né, de 10, 12 anos, então não vai esperando que no final do desenho a TV tava recomendando isso aqui pra maiores de 18 anos. Não é esse o ponto. Mas é interessante ver como, além do amadurecimento do público, quanto dos personagens, né? Principalmente do Finn, que a gente acaba acompanhando ele amadurecendo, então nada mais justo que as tramas que ele se envolve serem mais profundas, né? E é engraçado ver como essa abordagem da trama acabou afetando diretamente a faixa etária do desenho. Pô, a gente tá falando de um desenho que começou em 2010 e acabou em 2018. Se o negócio fosse só episódio 2 e sem sentido, eu não acredito que faria tanto sucesso como fez. Mas, enfim, quando que a gente pode dizer que o negócio realmente fica sério? Como eu falei antes, isso aqui é um processo gradual. Mas, ali pelo final da segunda temporada, a gente teve pela primeira vez um problema dividido em 2 episódios, que é a apresentação do Lich, um dos principais vilões da série, se não o mais famoso dela. Depois desses episódios em específico, as coisas realmente começam a ficar cada vez mais sérias. Daí em diante, os assuntos mais sombrios que a série vai trazer vão cada vez ter mais espaço durante as temporadas. Então, na terceira e na quarta, a gente ainda vai estar no começo desses episódios mais pesados, metade da quinta temporada já vai abordar um tema mais sombrio, até que na sexta temporada o negócio escalona de vez e a maior parte das coisas que vão ter ali ou vão ter ligações a acontecimentos passados ou vai ser algo cada vez mais bizarro, chegando às vezes até a ficar uma parada totalmente sombria e com questionamentos existenciais. E com essa divisão, os principais arcos do desenho acabaram ficando muito mais claro conforme o tempo foi passando. Na época do lançamento até podia ser um pouco complicado de dividir as coisas em arcos, mas como Hora de Aventura já acabou, a gente consegue ver certinho a divisão das coisas. Tanto que as últimas temporadas são bem mais serializadas. Em vez de uma aventura por episódio, ou 2 episódios, a gente tem praticamente uma minissérie, onde os personagens têm um problema pra resolver durante vários episódios. Além disso, né, nessas minisséries, provavelmente a gente tem as maiores respostas pras dúvidas do mundo de Yu. Então eu acho que essa dúvida já foi respondida. Hora de Aventura sempre teve alguma coisa bizarra. Não vai esperando que só depois da sexta temporada vai começar a aparecer essas coisas. Talvez vai ter um foco maior, mas até então você sempre vai ver alguma coisa estranha. E eu separei alguns exemplos aqui de temporadas anteriores pra meio que lembrar do que rolava nesse desenho e pra ver que as coisas eram bem mais embaixo. Na segunda temporada, o Finn ele é torturado por gnomos. A gente tem a princesa Jujuba possuída pelo Lich. Na verdade, toda a aparição do Lich é bizarra nessa temporada. A gente também tem aquele episódio da mansão, onde a gente vê aquele fantasma que mais pra frente volta a aparecer como uma vida anterior do Finn. Na
terceira temporada a gente teve o passado do Rei Gelado. Nossa, faz tempo, hein? Pra mim esse passado era bem mais pra frente. Nessa mesma temporada a gente tem o passado da Marceline, que todo mundo tá careca de saber como é. Aquele cervo que a galera fala que é o episódio mais bizarro de Hora de Aventura é nessa terceira temporada também, no episódio 15. E o meu favorito dessa terceira temporada é o monstro que fica na masmorra do Pai do Fim. Aquele bicho é bizarro, mesmo não mostrando quase nada do corpo dele. Na quarta temporada, pelo que eu lembro, a gente tem a Princesa Biscoito se jogando de um penhasco, que é até um pouquinho meio bizarro essa tentativa de suicídio dela. Na quinta temporada, a gente tem a Marceline morrendo de fome na caverna, a gente tem o Finn brincando de Deus e diversos outros exemplos. Eu queria dar destaque a 3 episódios que acontecem, um no final da quarta temporada, literalmente o último episódio, e 2 que são os primeiros da quinta temporada, que são os episódios muito famosos do Lich, do Finn o Humano e o Jake o Cão, que esses aqui dispensam apresentações, né? Provavelmente esses 3 episódios são um dos mais famosos de Hora de Aventura. Não é à toa que depois que isso aqui saiu, o desenho mudou completamente. Então eu acho que deu pra perceber que as coisas sempre foram um pouco mais embaixo. Tem muita coisa que eu não falei aqui, que acontece durante essas temporadas, e muita gente deve estar maluca, que eu não citei um monte de exemplo. Porém, esses episódios mais específicos, eu ainda quero fazer um vídeo sobre. Até porque eu vejo muita gente falando que o episódio mais bizarro de Hora de Aventura é o do cervo, e sinceramente, pra mim não é. Eu ainda quero fazer um vídeo específico pro verdadeiro episódio mais bizarro de Hora de Aventura. Eu sei que o vídeo dessa semana foi mais curto, mas eu e um editor, a gente tá trabalhando num vídeo de 30 minutos sobre um desenho que a galera pede muito. Então, pra eu não ficar sem nada, eu resolvi falar um pouco de um dos meus desenhos favoritos. Eu ainda quero fazer uma review de Hora de Aventura, porque ele é muito importante, até pela estética do canal. Pra quem não sabe e acabou descobrindo nesse vídeo, muitas das minhas thumbnails são referências à Hora de Aventura. Eu vou estar deixando no Twitter um post fixado de todas as referências que eu pedi pros artistas fazerem. Nem todas são, mas é legal eu mostrar quais que tem pra ver se vocês pegaram todas. Muito obrigado aos membros que sempre apoiam a loucura desse canal, e eles são esses caras que estão aparecendo na tela. Eu nunca faço isso, mas eu tô aqui no final pra pedir o like de vocês, porque o like agora ele mudou as regras, né? Muita gente tá falando que é mais importante que nunca, mas o que acontece é que quando você dá muito like, o vídeo ele acaba entrando nos mais hypados e ajuda muito na recomendação dele. Se não for pedir muito, eu tô aqui pra mendigar o seu like. Todos os créditos de pesquisa que eu usei pra fazer esse vídeo estão na descrição. Se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição um artigo com alguns episódios, né, com explicações do porquê que eles são bizarros aqui na descrição. Eu recomendo muito você ler. E claro, muito obrigado pela atenção.